Dia 2, Gênesis de 4 a 8. Caim e Abel. Abel teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: Tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: Vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: Não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra, e terei que me esconder da tua presença. Eu serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: Não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações sexuais com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir, e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O nascimento de Sete. Adão teve relações sexuais com a sua mulher novamente, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. A descendência de Adão. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de seres humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas.
Ao todo, Cainã viveu 910 anos e então morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Maalalel viveu 895 anos e então morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e então morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou de Noé, dizendo: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e então morreu. Depois de completar 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. A corrupção da humanidade, Gênesis 6. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre elas tomaram para mulheres as que lhe desejaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos do coração eram para o mal, o tempo todo. Então o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E o Senhor disse: Eu eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes, as aves dos céus, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé e o dilúvio. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Depois Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido com os seus caminhos. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida-a com compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. É assim que você a fará. 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça uma cobertura com um vão de 1 côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, a mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal de rebanhos e de cada espécie de animal rastejante da terra, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos.
Você deve recolher, armazenar todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 7. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos, entre as pessoas desta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los sobre toda a terra. Daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Animais de rebanho, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam sobre a terra, de 2 em 2 vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do 2º mês. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com a mulher dos seus 3 filhos, entraram na arca. Entraram com eles, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as aves e tudo o que tem asas. Todo ser que tinha o fôlego de vida veio a Noé de 2 em 2 e entraram na arca. Um macho e uma fêmea de cada ser vivo vieram e entraram, conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor o fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias, e as águas subiram elevando a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, mas a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas amontoaram sobre a terra, a ponto de cobrirem todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas amontoaram-se até quase 15 côvados acima das montanhas. Todos os seres vivos que rastejam sobre a terra pereceram. Aves, animais de rebanho, animais selvagens, animais que se movem sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlegos de vida morreu. Todos os seres vivos foram eliminados da face da terra, tanto as pessoas como os animais de rebanho. Os animais rastejantes e as aves do céu foram eliminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e animais de rebanho que estavam com ele na arca. Fez um vento passar sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das águas profundas e as comportas do céu se fecharam, e parou de chover. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês, os topos das montanhas puderam ser vistos. Passaram 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, que voava de lá para cá, até que as águas secassem sobre a terra. Então soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. A pomba, porém, não encontrou lugar onde pousar os seus pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para ele na arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe consigo de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos de idade, as águas se secaram na terra.
No primeiro dia do primeiro mês desse ano, Noé então removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os seres vivos que estão com você, as aves, os animais de rebanho e todos os animais que se rastejam sobre a terra. Faça-os sair para que sejam abundantes sobre a terra, que sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e com os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais de rebanho, todos os que rastejam sobre a terra e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite.